Glória a Deus. Eu cumprimento os meus irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. São exatamente 9 horas e algum pouquinho, 9 horas e 15 minutos. E eu passei o dia prestando atenção em alguns movimentos acerca do avivamento da igreja. Hoje foi um domingo abençoado, onde nós tivemos culto das 9 da manhã às 11, onde Deus bradou com uma palavra muito forte, muito poderosa, acerca do clamor de Ana, mas no seu tempo de exaltação. E Deus falou tremendamente comigo, falou tremendamente com a igreja, e eu louvo e bendigo o nome do Senhor, porque o que está precisando nos tempos de hoje, meus amados, na verdade, não são milagres, não. Na verdade, não são prodígios, não. Na verdade, o que precisa nos tempos de hoje é de um grande avivamento. Sim, um despertamento para o poder de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não. Hoje em dia, o povo não se desprende mais as maravilhas do Senhor. Hoje em dia o povo não quer mais as benéficas do Senhor de uma maneira de troca, embora não seja uma troca. Mas tudo aquilo que você faz de bom, o bom te busca. Tudo que você faz de ruim também é buscado por coisas ruins. E hoje em dia está assim. O povo não está se preocupando mais em agradar a Deus na beleza da tua santidade. Estão se preocupando mais com os seus benefícios, estão se preocupando mais com os seus beneméritos. Não se louva ao Senhor por alguma conquista. Não, diz assim, não, eu conquistei porque eu fiz alguns cursos. Esquecem de adorar a Deus. Esquecem de reverenciar aquele que tudo pode. Então o que acontece? São alcançados por mornidão, são alcançados por desgosto, são alcançados por alguns tipos de enfermidade, depressão, sopro no coração, dor de cabeça forte, enfim, uma gama de situações ruins que impedem de ver o crescimento da igreja, impedem de sentir a presença do Senhor. Hoje em dia, nas redes sociais, são muito mais plausíveis mandarmos uma mensagem em condição de post do que falarmos alguma coisa. Por quê? Porque o post já é mensagem pronta. O falar, eu tenho que estar em comunhão com Deus. E se eu não temo a Deus, se eu não busco a presença, como é que eu posso estar em comunhão com Ele? É por isso que o post é mais eficaz nas redes sociais, mas não tira ninguém do pecado. O post não move ninguém do erro. O post não faz com que ninguém se arrependa de alguma coisa. O post é lindo e massageia o ego, mas o post não consegue transformar uma pessoa. A Bíblia, o seu último versículo em Apocalipse, termina com a frase, ou com a palavra, amém. Mas até chegar lá, muita água passará por debaixo da ponte.
A pergunta que eu faço: está preparado para buscar o amém do Senhor? Aleluias! Falando em avivamento nas igrejas, como está o teu ministério pessoal? É avivado? É um ministério alegre? É um ministério que não fica debruçado em tormentas? É um ministério que não fica parado para ver a queda do mundo? É um ministério que não está esperando a volta de Jesus em uma condição de prostrado? Porque existe o prostrado para adorar e existe o prostrado para desistir. Qual é a sua posição hoje? A Bíblia, ela vai nos dizer, no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 1 e 2, aonde diz a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Abacuque. A oração do profeta Abacuque, que sobre Siginote, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos nossos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Glória a Deus. Quando o profeta Abacuque faz esta citação, eu procuro entender qual era o problema que o profeta Abacuque estava enfrentando. Eu procuro entender qual era o problema que o profeta Abacuque estava vendo ou estava vivenciando. A Bíblia, ela vai nos falar ainda no capítulo de número 1, no versículo de número 2, diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que razão me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. A resposta de Deus: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é. Dela mesma sairá o juízo e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais espertos do que os lobos. À tarde, os seus cavaleiros espalham-se por toda a parte. Os seus cavaleiros virão de longe e voarão contra as águias que se apressam a devorar. Eis que todos virão para fazer violência. Os seus rostos buscarão o vento oriental e reunirão os cativos como areia. Escarnecerão dois reis,
e dos príncipes farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão terra e as tomarão. Passarão como o furacão e se farão culpados, atribuindo este seu poder ao seu Deus. Glória seja dado ao nome do Senhor. O profeta Abacuque via todas essas coisas. O profeta Abacuque estava observando todas essas coisas. O profeta Abacuque buscava estar na comunhão, na presença do Senhor. Porém, havia uma dificuldade. Por quê? Porque só era ele só. Era ele apenas que via esse negócio. E ele perguntava, por que, Senhor? Por que, Senhor? E o Senhor dizia, é porque o povo está andando aleivosamente. Estão andando de qualquer maneira, estão se debruçando a outros deuses, estão adorando a outras situações. No capítulo 2, no versículo 2 a seguir, no versículo 1 diz assim, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que falará de mim, ou o que falará a mim. E o que eu responderei quando eu for arguido. A resposta de Deus. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo, porque a visão ainda é para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Aleluias. Agora, veja só como é que Abacuque buscava o Senhor. Abacuque buscava o Senhor acreditando que haveria uma resposta acerca de todo o povo. E Deus, ele disse que quem estivesse andando em fé por justiça seria salvo. Seria salvo, porque o justo viverá pela fé. Agora vamos tentar entender o que faltava para que este grupo se manifestasse. Vamos entender que faltava para que esse grupo se manifestasse 4 pontos, muito fundamental para a glória do Senhor descer sobre esta igreja, descer sobre esta nação, para a glória do Senhor descer sobre este povo. O primeiro ponto seria se humilhar. O primeiro ponto seria eles se humilharem e buscar a face do Todo-Poderoso. Quando eles se humilhassem, Deus olharia dos altos céus e começaria a buscar meios para perdoar aquele povo. Por que buscar meio? Porque primeiro o Senhor vai visitar o coração, o Senhor vai visitar a mente, o Senhor vai visitar os despojos para ver se eles estão abandonando as suas funções diárias, por exemplo, o adultério, a jogatina, os vícios. Se eles estivessem abandonando estas coisas, Deus obviamente começaria a enviar perdão, porque eles estariam vendo que estavam pedindo de coração. O segundo ponto, orar. Orar, porque se humilhar é uma coisa. Se humilhar é eu ter errado com você, pecado contra você, falado mal de você, te dado um desgosto muito grande ao saber que eu me levantei contra a tua pessoa e sem motivo algum. Aí você fica sabendo, fica magoado, magoada, e aí você espera de mim alguma atitude para contigo.
eu mais tarde entendo pelas Escrituras, ou entendo por intermédio de Deus, que eu te magoei. Aí eu vou até você, me humilho pedindo perdão. Quando eu peço perdão, me humilhando a você pedindo perdão, não importa qual seja a sua decisão. O que importa é que eu me humilhei. Isto é se humilhar. A segunda coisa é orar. Orar é diferente de se humilhar, porque quando eu oro, eu estou intencionado a alguma coisa. E quando eu oro, obviamente que o meu interesse em alguma coisa nunca é sem valor. É algo que vai valorizar tanto a mim quanto ao meu ministério. Então, orar é uma coisa, se humilhar é outra. Aleluias. Buscar a face do Senhor. Nem sempre quando nós descemos a casa do oleiro, nós buscamos a face do Senhor. Existe em nossa oração um cantinho chamado me dá. Aleluias. Existe em nossa oração um cantinho chamado me dá. Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, me dá aquilo outro, Senhor, me dá. Nunca dizemos assim de primeiro ponto, se eu merecer, eu já digo, me dá. Me dá. Eu nunca digo, Senhor, se eu merecer, me dá. Ou então eu coloco nas mãos de Deus, se for de tua vontade, me dá. Mas eu nunca digo, será que eu mereço? Eu nunca digo isso. Então buscar a face do Senhor é bem diferente do me dá. É, Senhor, eu estou aqui, buscando a tua face e pedindo ao Senhor que permita o Senhor manifestar-se a sua glória sobre mim. Sabe? Lá embaixo, a Bíblia diz que é necessário que eu diminua e ele cresça no poder das minhas orações e dos seus feitos. Aleluias. Se converter dos seus maus caminhos. Lembra que eu disse, logo no primeiro ponto, que humilhar é abandonar os seus prazeres? Se converter dos seus maus caminhos é abrir mão dos seus prazeres. Aleluias, glória a Deus. Pois bem, se humilhar, isso está em 2 Crônicas, capítulo de número 7, 14, falando com Abacuque, juntamente com o profeta Abacuque, dizendo, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja, eu quero, neste momento, colocar aí um tema nesta reflexão, aonde esse tema seja bem peculiar para que nós possamos lembrar dele todas as vezes que nós estivermos prestes a fazer alguma coisa que não agrada ao Senhor. Este tema que o Senhor brada em meu coração é: ouve a voz do Senhor e o tema. Ouve a voz do Senhor e o tema. Porque no dia que você deixar de temer a voz do Senhor, com certeza você está andando de passos largos para a sua perdição. Mas enquanto você ouvir a voz do Senhor e temer, você está de caminho de volta para casa, morada celestial. Amém? Ouça a voz do Senhor e tema. Este é o tema desta reflexão. Amém? Ou desta mensagem. Glória a Deus. Se humilhar. Os grandes avivamentos sempre vieram acompanhados de humilhação e quebrantamento espiritual. Jonas, capítulo de número 3, versículo de número 10. Jonas, capítulo de número 3, versículo de número 10. Versículo de número 5 ao versículo de número 10. Nós temos que entender uma coisa, que se nós não andarmos na direção do que diz a palavra do Senhor,
Bobagem é querer sair por aí ministrando, pregando. Por que eu uso a Bíblia? Eu não gosto de falar sem a Bíblia. Porque se alguém se levantar contra a mensagem, se levanta contra a mensagem, não contra mim. Tá? Então, vamos aqui. Nesse tema específico diz: e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, vestindo-se de saco, desde o maior ao menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive. Então ele, levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de saco, lançou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animal, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimento, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de saco, clamem fortemente a Deus, convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do seu furor, da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras dele, como se converteram do seu mau caminho. Então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado, lhes faria, e o fez. Glória a Deus. Quando você se predispõe a entrar na presença do Senhor, meu Deus, quando você se predispõe a entrar na presença do Senhor, orar por arrependimento, Deus, ele ouve dos altos céus e automaticamente ele visita a sua oração. Automaticamente ele começa a visitar os seus clamores, automaticamente ele começa a visitar o seu problema. E quando ele começa a visitar a sua vida, a sua casa, ele começa a jogar fora aquilo que não está agradando a ele no seu ministério. Existem alguns casos de homens que lá em cima estavam, homens que tinham até capacidades de fazer melhor, homens que tinham até um conhecimento vasto. Meu Deus, eles liam meio versículo da Bíblia, já descorria a Bíblia inteira, e detalhe, não tinham lido Bíblia. Por que isso acontecia? Porque Deus revelava para eles mensagens, porém subiu o ego sobre as suas cabeças e eles começaram a achar que eles eram melhor do que todo mundo. Aí então é que vem o problema. Quando os homens acham que são melhor do que Deus, quando os homens acham que eles podem tomar decisões no lugar de Deus, quando eles acham que pode dizer quem vive e quem morre, aí é que vem o problema. Mas o Senhor está do alto, observando tudo e todos, inclusive a mim. No dia que eu deixar de temer a voz do Senhor e querer tomar decisões por mim mesmo, eu peço a Deus que me tire da face da terra. Porque este é um pensamento faccioso, esse é um pensamento leviano, aonde eu quero para mim a glória que é dele. Não, eu não estou preparado para isso. E não há preparação para isso. O homem entra por esse caminho, quebra a cara, depois não sabe como volta, aí só sobra para ele o suicídio. Meu Jesus. Aleluia. O caminho do avivamento pessoal e nacional é sempre percebido pela humanidade sincera, pela humilhação sincera na presença do Senhor. Segundo Crônicas 34, 27 e 33. Você entra pelo caminho da humilhação. Você entra pelo caminho... Sabe aquele negócio de você dobrar seu joelho no quarto, só você. Ficar calado meia hora, esperando a presença chegar. Porque quando você consegue vencer as setas, dor no joelho, dor na coluna, dor nas costas, dor nos cotovelos, começa a dar dormência, começa a dar aquelas formigações,
quando você começa a ficar com o nariz tapado, quando você começa a não ter mais, começa a ficar ofegante, você está vencendo meia hora, meia hora. Você quer um sinal? Vença essa meia hora aí na presença do Senhor de joelho, boca no pó, mas vença. Quando você vence, o Senhor começa a enviar o calor do Espírito, o Senhor começa a aquecer a casa, o Senhor começa a aquecer o quarto, você começa a entender que há uma motivação celeste para a tua oração, porque Deus agora está vendo o seu sacrifício na raça e biderres. Enfrente esses problemas de joelhos. A Bíblia diz que Jeremias estava sossegado, tranquilo, maravilhado com as coisas. Deus olha para Jeremias e diz: Jeremias, ei Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Talvez você esteja como Jeremias, olhando paisagem. Talvez você esteja como Jeremias, observando a terra em Anatote. Talvez você esteja como Jeremias, observando tudo. E lá, ainda lá na primeira profecia, Rabanto é tu que faço. O Senhor chama a tua atenção hoje dizendo: ei, levanta e desce à casa do oleiro. E lá te farei ouvir as minhas palavras, não da primeira profecia, mas da última profecia ao qual te usei para falar. Vou eu fazer história sobre o teu nome, Rabadaiassé de Provias. A nossa exaltação pelo Senhor deve ser precedida de nossa humilhação na sua presença. Tiago 4,10. A nossa humilhação, ela tem que ser precedida, ela tem que ser sentida na presença do Senhor. Nós não podemos simplesmente achar que 5 minutos de oração abalou o trono do Senhor. Não podemos achar que 5 minutos de oração mexeu com as estruturas celestes. Não podemos achar que 5 minutos de oração chamou a atenção de Deus. Temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado, porque 5 minutos de oração não faz nenhum efeito no ouvido do Senhor. Ah, pastor, mas eu não preciso orar tanto. Não tem necessidade. A Bíblia diz, Rabadaias. A Bíblia diz, Jesus no Monte Getsemane, capítulo de número 26 do Evangelho de Mateus, versículo de número 39 ao 40, a Bíblia vai dizer que Jesus sai à parte para falar com Deus. Jesus fala com Deus e quando volta, encontra os seus 3 melhores amigos dormindo, a saber, Pedro, Tiago e João. Jesus diz: ei, rapazes, ei, meus amigos, não pode velar comigo nem sequer uma hora? Vem você com 5 minutos achando que vai abalar o céu. Vem você com 15 minutos achando que vai chamar a atenção. O diabo vai correr. Nem sequer uma hora você ora. Nem sequer uma hora você busca ali a face. 30 minutos é o tempo de vencer as dores. 30 minutos para frente. Opa, o Senhor vencia as dores com 30 minutos. Mas, Pai querido, santo e poderoso, me aceita aí, Senhor, com mais 30 minutos. Porque, meu Deus, eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Na Rabadaiassé. Vença as dificuldades dentro dos termos da oratória. Vença as dificuldades dentro dos termos de palavra. Vença as dificuldades nos termos Bíblia. Vença as dificuldades nos termos buscar ao Senhor. Vença, porque Deus tem uma obra a colocar nas tuas mãos, mas Ele precisa te experimentar na raça e biderres. Orar, já se humilhou, venceu. Vamos orar. Já que agora você está pronto, vamos orar. A oração é outro grande segredo que este texto sagrado apresenta para que aconteça o avivamento de nossa terra. Segundo a Crônica 7,14 está dito: se orar, buscar a face, se humilhar, se converter de seus maus caminhos, eu ouvirei do alto dos céus e perdoarei a sua terra.
quando o Senhor diz que vai sarar essa terra, vai perdoar essa terra, deixa eu te falar uma coisa. Ainda que a Covid te alcance, ainda que o câncer te alcance, ainda que o aneurisma cerebral te alcance, ainda que a cegueira te alcance, ainda que a faringe te alcance, ainda que qualquer problema de saúde te alcance, ainda que a sua terra fique infrutífera te alcance, qualquer coisa. Sabe o que disse a palavra? Eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Entendeu? Não importa qual seja o problema que venha te alcançar, não importa. Não importa qual seja a enfermidade que jogue no leito, não importa. Não importa qual seja a frustração que você encontrou, não importa. O meu Deus, o teu Deus, ele diz, ele sarará a tua terra no poder da oração, narras ibderres de provias. Por que temer? Em buscar a face do Todo-Poderoso. Por que temer? O avivamento da obra do Senhor só vem quando clamamos em oração, porque este avivamento, no decorrer dos séculos, Abacuque 3, 1, 2, nós lemos. Eu me lembro que quando eu me converti, há quase 20 anos, Deus ele foi me buscar dentro de um centro de macumba. Sim, aonde quem conhece o que eu estou falando, ou o que eu vou falar, vai saber aonde eu nunca manifestei, mas pela postura que sempre exerci nesta situação, eu era chamado de pai. Nesta situação, eu era chamado de pai, porque o meu Deus, o meu Deus sempre teve uma boa proposta comigo. Então, aconteceu que quando eu me converti, eu estava dentro de um centro de macumba. E aí, lá dentro, eu comecei a debater com os pseudos santos. Eu bati de frente com Tranca-Rua, eu bati de frente com Pombagira, eu bati de frente com toda casta de demônios. E eles me prometeram matar-me. Eu já na época trabalhava com caminhão e eu falei, se vocês tiverem poder de ceifarem a minha vida, vai ser hoje. Porque da minha casa, do centro de Macumba até minha casa, dava em torno aí de 4 quilômetros. Então eles tinham um espaço grande para conquistar o projeto deles contra a minha vida. Enfim, olha eu aqui. Não conseguiram. Por quê? Porque a Bíblia diz em Isaías 54, verso 17, que nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida prosperará. E toda língua que se levantar contra você, em juízo tu as condenarás. Então entenda, eu senti o momento de sair dessa situação, porque ouvi Deus a tua voz e temi. Ai, nas, quando Deus escolhe, irmãos, está escolhido. Quando Deus, eu estou dizendo escolhe, eu não estou fazendo chamado, porque chamar, Deus chama toda a humanidade para que não morra no pecado, mas escolher é a dedo, é a dedo, é a dedo. E você, não, você, eu, não, o que está 3 pessoas atrás de você, você é o escolhido, eu escolhi você para fazer a minha vontade na face da terra. Quando Deus escolhe, é bem assim. Você pode ser do alto escalão do exército, você pode ser do alto escalão da bolsa de valores, você pode ser um empresário bem-sucedido, você pode ser até mesmo um mendigo. Deus escolheu você, ele vai mudar a tua história. Ah, meu Senhor da glória. Porque é assim que ele age. Ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele escolhe os que não são para confundir os que são. Agora vai você tentar dizer para Deus que ele está equivocado na escolha. Deus é tremendo, irmãos. Deus é tremendo. O que Deus tem a nos apresentar
é forte demais. O que Deus tem a nos apresentar é muito forte. Nós só não conquistamos porque não damos ouvido à voz do Senhor. Se não damos ouvidos, não há conquista. Se não damos ouvidos, Deus não nos consegue realizar-nos. Porque não damos ouvidos ao Senhor. Então entenda uma coisa. Há uma necessidade de você abrir os teus ouvidos à voz do Senhor e deixar Ele trabalhar na tua vida. Glória a Deus. Em Esdras, capítulo 10, verso de número 1 a 5, o avivamento coletivo veio enquanto o sacerdote Esdras orava e fazia confissão pelo povo. Olha só. Este sofria pelo povo. Abacuque sofreu pelo povo. Veja só. A Bíblia diz que quando alguém começa a orar no meio do povo ou dentro de uma congregação, mas quando ele começa a orar e esta congregação vem com ele em oração, o negócio cresce, o calor aumenta, a presença do Senhor é notória. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que estavam todos reunidos no mesmo lugar. No mesmo lugar. E unidos unanimemente em oração. E quando eles oravam, eu posso aqui fazer uma analogia que eles oravam acerca do que disse o profeta Joel no capítulo 2, no versículo de número 28, que há de ser que naquele dia derramarei da minha carne, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Eles estavam orando, eu acredito, eu penso assim, mente de pregador, eu penso assim, vem Senhor. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem nas de provias. E a Bíblia diz que o manifesto do Espírito foi notório, porque todos viram eles falarem em outras línguas. A notoriedade quando a oração ela é fervorosa, quando a oração ela é na mesma sintonia, a notoriedade porque a graça do Senhor toma conta do lugar aonde busca o Senhor enquanto se pode achar. Invoque ao Senhor enquanto está perto. Chame a atenção dele com as suas orações. Sai deste me dá. Sai desse me dá, entra Senhor, eis-me aqui para ser usado pelo Senhor, eu quero sentir a tua presença, eu quero sentir a tua graça, eu quero sentir o teu poder, eu quero sentir a Senhor, meu Deus amado, ai meu Deus amado, Deus todo-poderoso, para de viver testemunho dos outros, tenha testemunho a dar. Para de viver testemunho alheio, tenha o seu testemunho a dar ao povo, de provias. Buscar a face do Senhor. Busca a face do Senhor. Buscar a face do Senhor é mais profundo ainda do que simplesmente orar. A oração pode ser resumida em um simples pedido dirigido ao Senhor. Porém, buscar a face do Senhor significa insistir um pouco mais até receber a resposta. Jeremias 29:13. Meu Deus do céu. Jeremias 29:13. Buscar a face do Senhor. Tem buscado a face do Senhor, meu irmão? Tem buscado a face do Senhor, minha irmã? Tem debruçado o seu clamor na presença do Todo-Poderoso? Tem esperado a resposta de Deus? Tem dado lugar para a resposta de Deus? Tem se preparado para a resposta de Deus? Está preparado para receber de Deus a resposta? Buscar-me-ei e me acharei quando me buscares de todo o vosso coração. Oh, Rabanto, é tu que é fácil. Busca o Senhor de todo o teu coração. Sabe, abandona o Corinthians, abandona o São Paulo, abandona o Palmeiras, abandona o Santos, abandona time, abandona carro, abandona tudo por amor de Cristo, abandona tudo. Sabe, quando você entrar na presença do Senhor, faça em você uma limpeza, seja um templo vazio para que Deus te encha na raça. Não divida a glória do Senhor na tua vida com outras coisas. O teu coração não cabe outras coisas, o teu coração é exclusivo, morada do Espírito Santo de Deus.
Não tem como ser de Jesus e ter um tímido coração. Não. O meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus não divide a glória dele com ninguém. Não divide. Vamos aqui fazer só uma parafraseação para você entender. Corinthians Futebol Clube. Santo Padroeiro, São Jorge. São Jorge, lá fora, Santo Pagão. Palmeiras. Olha só, Palmeiras. O seu representante, como o seu mascote, um porco, só vive na lama. Meu Jesus. Meu Jesus. Olha só. Aleluias. Santos Futebol Clube. A sua santa padroeira, Iemanjá, a rainha do mar. Credo. Jesus de minha alma. Senhor da glória. Vai prestando atenção. São Paulo Futebol Clube tem um anjinho gordinho com a auréola na cabeça. Ó, meu Jesus da glória. Vive tempos teofânicos. Caído, anjo caído. Hein? Vasco, se não me engano, uma macaca. Ó, vai vendo. Olha só os seus símbolos. Olha só os seus padroeiros. E você quer dividir a glória de Deus. Eu sou palmeirense, eu sou corintiano, eu sou santista, mas eu também sou de Jesus. É não. É não. Ou você é de Jesus, ou você é do mundo. Deus não divide a glória dele com ninguém. A casa é de Jesus. A casa é dele. Entre em minha casa. Entre em minha casa. Até antes do Senhor entrar era minha. Depois que o Senhor chegou, tomou conta, é do Senhor. A casa do servo de Deus é do Senhor. Busque ao Senhor de todo o vosso coração. Busque e de todo o vosso entendimento. Aleluias. Devemos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Deuteronômio capítulo de número 4, 29. Em Mateus 7, 7 e 8, Jesus nos revelou os graus de intensidade que deve existir em nossa disposição em buscar a face do Senhor. O tempo todo liberto para Ele, o tempo todo voltado para Ele, o tempo todo disposto em agradar somente a Ele, o tempo todo voltado em fazer somente a vontade dEle, o tempo todo querer ser só dEle, não querer dividir a glória dEle com ninguém, com mais nada. Ah, pastor, mas se eu falo assim, porque você deve ser um homem recalcado? Sou não, sou um homem, graças a Deus, realizado. Graças a Deus, sou um homem realizado, um homem abençoado por Deus. Um homem abençoado por Deus. A Bíblia diz, em Mateus 7, 7 e 8, dizendo, pedi, pedi, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Então busque a face do Senhor. Bata a porta do Senhor. Chame a atenção dele. Chame a atenção dele. Desloca-se do seu estado natural e entra para o sobrenatural do Senhor. A tua vida está devagar, meu irmão? A sua vida está devagar, minha irmã? O teu ministério parou. As coisas para você se tornou uma bola de neve, só tem crescido. Os males estão te alcançando. As dores que antigamente não existiam, agora estão voltando. Sabe por quê? Porque você agora é um homem puff, é uma mulher puff, só vive sentado. Só vive sentado, não se preocupa em dobrar o seu joelho. Há quanto tempo não lê Bíblia? Há quanto tempo não agrada a Deus com uma boa leitura? Há quanto tempo não tem mais um particular? Há quanto tempo? Sabe o que é isso? É esfriamento.